Olá para todos e todas. A gente vai estudar um pouquinho hoje de mitologia grega. E uma das histórias da mitologia grega que eu mais gosto, e para mim é uma das mais maravilhosas, é o romance de Eros e Psique. Para quem não sabe, Eros é o deus do amor, que na mitologia romana é chamado de Cupido, bem conhecido por todos nós, o deus alado, filho de Afrodite, que com suas flechas envenenadas faz com que as pessoas se apaixonem umas pelas outras. E Psique era uma princesa muito bonita, e a palavra psique, né, vai dar origem à palavra psicologia, e a união de Eros, o amor, e Psique, a alma, vai ser essa junção amorosa do amor com a alma, como se fosse um romance perfeito, uma história de amor perfeita, onde você junta o amor romântico e a alma na mesma coisa. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, desse romance, que é uma das minhas histórias favoritas da mitologia grega. A Psique, ela era filha de reis, ela era uma princesa, e ela tinha duas irmãs. As três irmãs eram muito bonitas. As duas mais velhas eram humanamente bonitas, mas Psique, que era a mais nova, ela era divinamente bonita. A beleza dela estonteava a população. E de tão bonita que ela era, mas de tão bonita que ela era, as pessoas, homens e mulheres, vinham de todos os lugares da Grécia e de outros povos para simplesmente parar de frente do palácio e admirar a beleza daquela menina. Ficavam as três irmãs paradas, né, na varanda do palácio, e as pessoas vinham para poder vê-las, para poder observar a beleza delas. Mas a de Psique era algo que deixava todas as pessoas estonteadas de tão linda que Psique era. E a beleza dela era tanta que a população, aqueles que iam visitá-la, começaram a falar que ela era mais bonita que a deusa Afrodite. E o que vai acontecer é que os templos de Afrodite vão começar a ser abandonados. Muitas pessoas deixaram de adorar Afrodite e passaram a adorar Psique, passaram a ser devotos de Psique, a ir à casa de Psique, ao palácio de Psique, levar oferendas, e os templos de Afrodite começaram a ficar vazios, começaram a ficar sem adoração, porque em todos os cantos, seja, né, entre os deuses, ou seja, entre os mortais, a fama da beleza de Psique estonteava todo mundo. E isso, lógico, vai gerar a inveja de Afrodite. As irmãs de Psique vão se casar, mas Psique, tão linda, continuava solteira. E Afrodite, então, vai usar desse artifício da solteirice de Psique para poder tramar um plano contra ela, já que ela estava roubando seus adoradores, roubando seus admiradores, seus devotos humanos. Então o que Psique vai fazer? Psique vai pedir ao seu filho, Eros, o deus do amor, que escolha o mais horrendo dos monstros, o mais horrendo dos bichos, e faça com que ela se apaixone por esse monstro. Então ele tinha a missão de jogar uma flecha envenenada em algum monstro em Psique e fazer com que ela se apaixonasse por algum monstro horroroso. Só que o que Afrodite não contava era que a beleza de Psique podia encantar e fazer com que Eros se apaixonasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Eros viu Psique, a flecha que deveria ir para ela foi para ele. E aí ele acabou se apaixonando pela princesa muito bonita. Ele ficou, né, extremamente apaixonado por ela e começou a impedir que outras pessoas se apaixonassem por ela. Então, sempre que havia uma possibilidade de alguém, né, receber uma flecha e se apaixonar por Psique, ou ela ser flechada para se apaixonar por outro homem, ele, que era o responsável por esse evento, impedia que isso acontecesse. E aí, por anos, eles ficaram nesse embate, sem saber por que Psique não se apaixonava por ninguém, por que ninguém se interessava por Psique, se ela era tão linda, por que nenhum homem a queria. E aí, a família de Psique, os pais dela, foram até o oráculo de Apolo perguntar o que está acontecendo, por que minha filha não se apaixona por ninguém, por que ninguém se apaixona pela minha filha se ela é tão linda. E aí, quando isso acontece,
Eros e Apolo já haviam combinado a resposta que daria aos pais. Apolo vai dizer aos pais de Psique que era para eles enfeitarem ela de noiva e deixar ela na ponta de um abismo, porque um monstro terrível, uma serpente alada, viria buscá-la e levá-la para o lugar onde ela seria despojada, onde ela se tornaria esposa desse monstro. E aí a família de Psique entra em prantos, né? Fica completamente desesperada, porque como que a filha mais bonita, a filha, né, que era adorada por tantas pessoas, vai se tornar esposa de um monstro? Mas eles obedecem, porque, né, como que vai desobedecer o oráculo de Apolo? Eles vão até o abismo, deixam a menina, choram todo o luto, e a menina fica lá esperando o seu tenebroso marido vir. Mas o que acontece é exatamente o oposto. Ela é carregada por toda uma brisa suave, deita na relva, e aí quando ela chega no lugar onde o marido dela estava esperando, ela encontra um palácio destinado aos deuses, com tudo de mais bonito, com tudo de mais maravilhoso que ela podia encontrar. Ela fica ali durante o dia, né, ansiosa, na expectativa de encontrar o seu marido, e o marido aparece para ela de noite, quando já estava tudo escuro, e ele aparece para ela no escuro. Ela não conseguia ver nenhum detalhe do corpo dele, da cara dele, de quem ele era. E aí ela ficou imaginando, né, que seria um monstro, já que estava no escuro. Mas quando ela, né, encosta nele e ele encosta nela, para as núpcias, ela descobre que na verdade ele era um homem muito bonito, né? Mesmo sem ela ver as feições, o rosto dele, ele era um homem com um corpo muito bonito e possivelmente uns traços muito bonitos. E aí ela fica contente por saber que não tinha se casado com um monstro, né? Com um ser tão tenebroso. E aí, noite após noite, ele aparecia para ela, sem que ela soubesse quem ele era. E vai aparecendo para ela todas as noites. Até que um dia ele chega para ela e fala que as irmãs dela iam até o abismo onde ela foi deixada, e nesse abismo elas iam chorar. E não era para Psique querer ter contato nenhum com as irmãs, porque se as irmãs, né, se ela visse ele, se ela descobrisse quem ele era, o casamento dos dois estava encerrado. E Psique era muito feliz com ele, mesmo não sabendo quem ele era, ela o amava. E aí ela vai aceitar essa condição. Por que Eros mantinha esse silêncio? Porque ele tinha medo da mãe, medo de Afrodite. Se Afrodite descobrisse que ele havia desobedecido a ordem dela, podia ficar pior na situação para ele. Ele podia sofrer as consequências do ódio da mãe dele, né? E Psique também podia sofrer essas consequências, então por isso que ficava tudo na encolha. As irmãs aparecem e Psique fica desolada, começa a chorar, 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 e aí pede a ele para que a próxima vez que as irmãs fossem, ela tivesse contato com as irmãs, levasse as irmãs até o palácio, e ela não contaria nada. As irmãs aparecem, ela leva as irmãs ao palácio, elas conversam, e as irmãs ficam fazendo perguntas sobre o marido que ela não consegue responder. E aí o que as irmãs começam a pensar, muito invejosas, porque acharam que a irmã mais bonita estava casando com um monstro, mas descobre que não estava casado com um monstro. Aí as irmãs começam a armar um plano para descobrir quem era o marido. Voltam tempos depois e falam para ela, você vai iluminar o seu marido enquanto ele estiver dormindo com uma lamparina, porque você não sabe quem ele é. E se ele for um monstro, você vai iluminar ele com essa lamparina. E se ele for um monstro, você vai pegar essa faca e você vai, né, matar ele e impedir que ele te devore, porque esse marido seu é um monstro e ele vai te devorar. Psique, muito bobinha, de noite, quando o marido dorme, ela pega e levanta a lamparina. E na verdade ela descobre que o marido dela não era um monstro, mas o deus do amor, uma criatura maravilhosamente linda. E aí ela fica ainda mais apaixonada por ele, não vai matar o marido. Só que ela deixa uma gota de lamparina, né? Uma gota do óleo cair no ombro do pobre coitado do Eros, que acorda urrando de dor e decide abandoná-la. Deixa ela no palácio e vai embora aos cuidados da sua mãe. Nisso, Eros,
Psique acredita que a única alternativa para ela reencontrar o marido é procurando a sogra, a deusa do amor. Então, Psique vai ao encontro de Afrodite. E quando Eros chega ao palácio de Afrodite, né, no Olimpo, Eros conta para a mãe que desobedeceu às ordens dela e a mãe fica irada com Eros. E também quer se encontrar com Psique, mas não para ajudar Psique, mas para acabar definitivamente com a raça dela, acabar com um serviço que o filho não fez. As duas se encontram. Psique encontra com Afrodite e aí pede ajuda a Afrodite. Afrodite fala assim: eu só te ajudo se você fizer alguns favores para mim. Você tem que provar que você ama o meu filho. Você tem que provar que você merece o meu filho. Mas a verdade é que o Psique queria, o que Afrodite queria era acabar com a pobrezinha da Psique. E aí a primeira tarefa que Afrodite dá para ela, entrega para ela um monte de grãos, todos misturados. Trigo, papoula, painço, outras espécies, e manda que ela separe aqueles grãos até o final da tarde. Aquilo era humanamente impossível, mesmo que ela ficasse meses, semanas, ela não ia conseguir separar. E aí Psique se desespera e começa a chorar. Só que, milagrosamente, formigas ficam, muito impactadas com o que aconteceu com Psique, e aí ajudam Psique e separam todos os grãos. Quando Afrodite aparece no final da tarde, todos os grãos estavam separados. E aí Afrodite então dá uma outra tarefa para Psique. Ela teria que pegar um maço de lã dourada de um rebanho que ficava do outro lado de um rio, no meio de um bosque muito fechado. Era uma tarefa difícil, porque esse rebanho de ovelhas era, um rebanho muito selvagem, e ela teria que atravessar o rio e se embrenhar no bosque fechado. Mas aí, também milagrosamente, vai aparecer para ela um caniço, que era um animal, e vai falar para ela esperar os bichos irem até a beira do rio beber água, porque nisso que eles passavam pelo bosque, pedaços de lã ficavam na árvore, e aí ela ia pegar aqueles pedaços de lã e levar para Afrodite. E foi isso que ela fez. Afrodite, ficou irada, e aí deu uma terceira tarefa para ela. Ela teria que ir até o Rio Negro, o Estige, e lá da nascente do rio encher um cantil de água para Afrodite, que também era humanamente impossível. A pobrezinha vai, sobe o rio todo, e quando chega lá na beirinha do rio, que ela não ia conseguir pegar a água da nascente, aparece uma águia e enche o cantil de água dela. Ela retorna o cantil cheio para Afrodite. E aí Afrodite dá uma última tarefa, que seria, para poder finalizar com a pobrezinha, que era, ela ia ter aqui até o mundo dos mortos, até o Hades, encontrar com Perséfone e pedir a Perséfone a fonte da sua beleza. Ela faz tudo isso, atravessa o Caronte, chega até Perséfone e pede a Perséfone. Perséfone coloca a fonte da sua beleza dentro de uma caixa e manda manda Psique embora. Psique vai embora, só que no meio do caminho ela fica curiosa, abre a caixa e adormece num sono profundo e fica abandonada. Nesse meio tempo, Eros se cura da sua ferida e resolve perdoar a esposa e vai atrás dela, porque estava com muita saudade. E aí encontra a pobrezinha no meio, dormindo. Ele acorda a pobrezinha e, para livrar ela, das maldades da mãe, ele vai até Zeus e pede que Zeus transforme ela em uma deusa, que é o que Zeus faz, e aí eles podem se casar e viver como dois deuses, porque agora Psique não era mais humana e não sofreria mais nas mãos de Afrodite. E aí tem a consumação do casamento entre o amor e a alma, que seria o romance perfeito.